Para mais dados sobre a tramitação de processos crime no Tribunal da Comarca de Belas, está connosco o meritíssimo juiz de Direito da terceira Seção Criminal do Tribunal da Comarca de Belas, Dr. Quissó Canzico, com quem vamos conversar hoje. Boa noite e bem-vindo à hora 10 da noite. Muito boa noite. Vamos então olhar aqui para este assunto que acaba por ser, digamos, preocupante e sempre de alguma sensibilidade também abordar as questões aqui à volta da violação contra as crianças e os seus direitos de forma geral, mas dos 186 processos de violência sexual contra menores, como acabamos aqui de avançar, em 8 meses, quantos é que foram julgados e quantos processos é que aguardam neste momento ainda por julgamento? Bom, mais uma vez, boa noite Angola. Boa noite. É com muita preocupação que temos acompanhado este processo desta natureza. Até o momento já foram julgados 84 processos, Okay. dos quais 102 em curso. Ok. E qual é a média mensal de processos de violação sexual contra menores, pelo menos no Tribunal da Comarca de Belas em particular? Bom, se formos a falar na fase de garantia, tem sido assustador. Numa semana, podem aparecer 3 ou 2 processos. No mês, podem ser por ali próximo de 15 processos. Isso preocupa-vos de alguma forma? Exatamente. Não tem como, né? A criança é incapaz, naturalmente, mas toda a nossa proteção. O tribunal tem tido muito cuidado no tratamento destes processos, né? Principalmente por questões psicológicas, né? Há necessidade de se dar um tratamento diferenciado naquilo que é o tratamento do ofendido, no sentido de não piorar a situação que ele já acarreta. Certo. E qual é a competência, digamos, territorial do Tribunal da Comarca de Belas e quais são, digamos, os municípios que estão sob vossa jurisdição? Bom, a Comarca de Belas compreende os municípios de Belas, Talatona, Catete, Quilamba-Quiache. São estes municípios. Certo. Sabemos que nos órgãos de justiça, pelo menos os processos que envolvam menores devem ser prioritários. Em média, quanto tempo é que vocês levam na Comarca de Belas para decidir sobre um processo de violação sexual contra menores? Olha, como o próprio nome diz, é um processo. E como um processo, não há um tempo pré-estabelecido como tal. O que temos feito é garantir que se resolva estes conflitos num tempo razoável. E não passa de um ano. Na maioria dos casos, não passa de um ano. Na verdade, o maior problema nesses casos tem a ver com as provas. O que é que acontece? Estes crimes, por norma, ocorrem no seio da família. Certo. Ou com pessoas muito próximas. Temos unicamente as declarações do ofendido e do suposto agressor. E torna-se muito complicado fazer julgamento desse tipo de natureza. Não é que não se possa fazer, Okay. só que para se atingir, para se alcançar a verdade, que é o escopo do tribunal, torna-se muito mais melindroso. Sim. E isso complica muito a celeridade também do processo. Compreendo perfeitamente. E qual é a forma mais prática de se alcançar esta verdade? Bom, na verdade, eu entendo que deve-se investir muito mais na instrução. Tá? Nos órgãos de instrução criminal e no Ministério Público. Por quê? Porque o tribunal é o último ente que intervém na administração da justiça. Certo. E o tribunal cinge-se naquilo que está no processo. Se o processo estiver acarretado com provas, fica muito mais fácil decidir o processo em tempo aceitável. Às vezes, há que se fazer um esforço adicional na fase do tribunal, o que implica também uma certa morosidade na própria tramitação do processo. Certo. Atualmente, qual é a moldura penal para quem comete este tipo de crime? Bom, vamos lá ver. Existem vários tipos de crimes de abuso sexual, que variam em função da idade e das formas de cometimento. Porque pode haver abuso com ou sem penetração. Okay. Pode haver abuso a menores de 18, 16, 14 e 12. A moldura vai variando. Ela, em condições normais, vai até 15 anos, podendo ser agravada. Okay. Porque, e isso digo com conhecimento de causa. E como disse há pouco tempo, isso ocorre no seio da família. Não são poucas as vezes em que os pais abusam os miúdos.
E quando eu digo os miúdos, estou a me referir tanto meninas quanto rapazes. Felizmente, hoje, o nosso legislador acautelou essa situação. Antigamente, isso ocorria contra as meninas. Hoje já não. E, infelizmente, tem havido situações em que as vítimas são meninos. Os pais agridem, os tios agridem, os avós agridem. E o mais bizarro é que a família protege. Certo. Porque, normalmente, o agressor é o provedor da família. E isso dificulta também um pouco a descoberta da verdade. Certo. Há alguma divisão, digamos, em termos de moldura penal daqueles casos que acontecem no seio familiar e fora do seio familiar? Exatamente. E não poderia ser diferente. Se um estranho violar, abusar sexualmente um menor, a moldura é mais branda ou menos grave em relação ao pai que agride o menor. Por razões óbvias. Certo. O pai tem obrigações acrescidas para com a criança. É o pai quem deve proteger a criança e não abusar dela. Daí que nessas circunstâncias e noutras, o legislador resolveu e muito bem agravar a penalidade. Certo. Mas mesmo assim parece que os casos continuam a subir. O que é que estará a faltar para que casos do género deixem de acontecer ou pelo menos reduzam a sua intensidade? Vamos lá ver. Convém esclarecer que não é com a aplicação de penas pesadas que vamos evitar esse tipo de situações. Certo. Não sou sociólogo, nem psicólogo, mas eu acredito que isso tem a ver mais com fenômenos sociais, questões meramente socioeconômicas, do que principalmente criminal. Embora aqui os tribunais tenham um papel, né, de serem severos na punição desse tipo de crime, no sentido de dissuadir o agressor a voltar a praticar e as demais pessoas também a enveredar para esse tipo de práticas. Mas não podemos criar ilusões que o tribunal vai, não é nada disso. Certo. Embora tenhamos um papel relevante nesse combate. Certo. E em que medida é que o trabalho do tribunal tem contribuído também para a redução destes crimes? Vamos lá ver. O tribunal tem feito o seu papel. É importante que sublinhe uma coisa. Não é pelo facto de alguém ser acusado desse tipo de crime que deve ser preso ou julgado. Né? A verdade é que é fundamental que se faça uma investigação exaustiva para se apurar os factos. Porque só punindo o verdadeiro culpado é que nós podemos combater esses crimes. Não é todo mundo que é trazido a tribunal que deve ser julgado, porque há muitos que ocorrem a tribunal que também são inocentes. Exato. O tribunal faz... A audiência neste tipo de crimes a sala é fechada, para proteger o vexame, o bom nome dos envolvidos, o movimento da criança. Mas a leitura da decisão é pública, exatamente para informar a sociedade da gravidade da situação e das consequências de quem comete esse tipo de gravidade. É aí, nessa medida, que o tribunal tem feito o seu papel. Certo. Para além dos processos de violação sexual contra menores, quais são outros processos que com maior frequência, digamos, processos crimes, chegam à vossa mesa? Bom, são vários, mas eu aqui vou avançar dois que nos traz uma grande preocupação, que é o crime de homicídio e de roubo com recurso à mão armada. Estes dois crimes têm ocorrido com bastante frequência e nos preocupa muito. Também têm merecido o tratamento adequado por parte do tribunal. Certo. E como é que andam as estatísticas, digamos, dos processos contra a vandalização de bens públicos e a celeridade também processual a nível da comarca de Belas deste tipo de crime? Pois na parte introdutória desta conversa avancei também alguns dados que me levam a colocar estas questões. Ok. Tem vindo a crescer essa questão da vandalização dos bens públicos. Tem vindo a crescer. Na minha opinião, devemos rever a forma de combate a este tipo de crimes. O que acontece? Boa parte dos arguidos que são levados a tribunal são meninos desprovidos de educação, de situação econômica exígua. Sim. Mas os promotores desse tipo de práticas já não. E nunca vêm a tribunal. Se todos os órgãos que intervêm na Administração da Justiça focarem o ponto nos promotores, não esquecendo
os autores, Certo. eu penso que desta forma estaremos a combater de forma eficaz, exemplar, esse tipo de crime. Infelizmente tem vindo a crescer Certo. e com muita preocupação da nossa parte. Esses promotores estão bem identificados? Sabe-se quem são? Vamos lá ver. Se não se sabe, devia-se saber. Por quê? Foi o que eu disse, e aponto mais uma vez, a investigação. Sim. É fundamental fazer a investigação. Responsabilizar tem que ser com estratégia, sob pena de não atingirmos o escopo desejado. É fundamental investigar. Não é só pegar o rapaz que está lá na rua, que tirou ferro, que demoliu o posto público. Aonde ele vai levar? A quem ele vai vender? É simples de descobrir isso. Certo. Se todos nós estivermos engajados nesse sentido, eu penso que esse tipo de prática vai diminuir de forma significativa. Exato. Dr. Kisoka, que seja a primeira de muitas vindas aqui à hora desta noite. Quero simplesmente agradecer pela sua presença. Boa noite e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Conte sempre conosco. Obrigado nós. Assim será.